Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai conversar sobre o livro As Luzes de Setembro, de Carlos Ruiz Zafón, que foi uma das nossas leituras do primeiro semestre de 2024 e foi a minha primeira leitura do autor. Não conhecia nada da obra dele ainda e fiquei muito curiosa a partir dessa leitura, né? Mas vamos conversar sobre ele. E para isso, então, pega a vinheta, um café e vamos lá! Carlos Ruiz Zafón, este senhor aqui, nascido em 25 de setembro de 1964 em Barcelona, na Espanha, foi realmente um dos autores mais consagrados e mais misteriosos da literatura contemporânea. A escrita dele seduziu diversos leitores a explorar temas como mistério, nostalgia e paixão pelos livros, né? Desde pequeno ele nutria uma fascinação gigante pelo poder das palavras, pelo universo gótico, o que viria, depois de muito tempo, moldar esse estilo literário inconfundível do autor. Mas Zafón, ele não era apenas um escritor, ele também tinha uma alma de roteirista e um coração que ele dizia que era dividido entre a literatura e o cinema. Então, antes dele se tornar um nome imortal da literatura, o Zafón trabalhou como publicitário e também como roteirista em Barcelona, mas só quando ele ganhou o prêmio EDB de literatura juvenil, lá por volta de 1993, com o primeiro romance dele, que foi O Príncipe da Névoa, este aqui, que a vida dele realmente deu uma guinada decisiva, né? Esse livro, que mistura mistério com alguns elementos sobrenaturais, se tornou realmente um sucesso imediato. Vendeu mais de 150 mil exemplares na Espanha e abriu literalmente as portas para traduções em vários idiomas. Essa obra aqui foi a que iniciou a trilogia da Névoa, que vai se completar depois com o livro O Palácio da Meia-Noite, publicado em 1994, e As Luzes de Setembro, publicado em 1995, tá? Lá pelo final de 1994, o Zafón fez as malas e atravessou o Atlântico para Los Angeles em busca de realizar um outro sonho que ele tinha, que também era trabalhar como roteirista em Hollywood. Ele se instalou na Cidade dos Anjos, que era um local que, segundo suas palavras, era o melhor lugar para ser ninguém. E apesar de todo esse amor pelo cinema, ele só conseguiu encontrar satisfação mesmo no universo dos livros. Muito mais do que no universo das telonas, né? Foi lá em Los Angeles, num pequeno apartamento na Franklin Avenue, próximo a esse icônico teatro chinês que fica lá também, e a colina do Hollywood, que ele escreveu A Sombra do Vento. Lançou em 2001 e se tornou o verdadeiro ícone da obra de Carlos Ruiz Zafón. Virou um fenômeno global, né? E a história de Daniel e o universo que ele criou no Cemitério dos Livros Esquecidos realmente encantou milhões de leitores ao redor do mundo. Foi traduzido para mais de 30 idiomas, publicado em mais de 45 países. E toda a série dos Livros Esquecidos, que inclui o livro O Jogo do Anjo, publicado em 2008, O Prisioneiro dos Céus, publicado em 2011, e O Labirinto dos Espíritos, publicado em 2016, formou um universo literário tão fascinante, onde mistério, paixão, literatura se entrelaçam de uma forma tão brilhante que trouxe sucesso e fama para o autor. Mas apesar de tudo isso, ele sempre gostou de se manter um pouco mais distante dos holofotes, né? Ele preferia viver ali no anonimato de Los Angeles, a cidade dos anjos, do que realmente nessa agitação de Barcelona. Ele viveu recluso por quase 30 anos nos Estados Unidos. Ele só aparecia bem esporadicamente em alguns eventos literários para poder dar a carinha dele, colocar a carinha dele para jogo, né? Nas maiorias das entrevistas que ele deu,
Ele sempre mostrou ser um homem muito apaixonado por histórias, um observador muito atento da vida, da condição humana. E foi só em junho de 2020 que o Zafón faleceu aos 55 anos, muito novo, gente. Vítima de um câncer que deixou realmente um vazio aí imenso em toda a literatura mundial. Mas mesmo depois da sua partida, o legado literário que ele deixou continua vivo, né? Os livros dele são todos envoltos em névoas, mistérios, reflexões profundas. Ele vai falar sobre o bem e o mal, a vida e a morte. E esses temas vão continuar seguindo, atraindo leitores de todas as idades. Para muitos, abrir um livro do Zafón é como encontrar um universo paralelo. Cada página que ele escreve é uma janela realmente para o desconhecido. Cada parágrafo ele esconde um segredo que ele vai revelando aos pouquinhos para a gente durante a leitura, né? Eu separei também algumas curiosidades sobre o autor, né? Como essa influência cinematográfica, porque ele era realmente grande fã do cinema noir, dos grandes clássicos de Hollywood, e a gente consegue perceber essa influência muito forte na construção que ele faz das cenas nos livros, na construção dos personagens. Ele costuma, inclusive, dizer que os livros deles eram filmes para serem lidos. É incrível isso, né? Ele também é conhecido por causa da sua residência icônica. Ele viveu em uma casa que tinha vista para o Oceano Pacífico, lá em Los Angeles, que para ele era realmente o refúgio ideal. Ele conseguia encontrar o passado e o presente dele ali de uma forma quase poética, né? Ele também era um amante do jazz, então quando ele não estava escrevendo, ele estava relaxando ao som de um jazz clássico, e ele realmente acreditava que ritmo e melodia, principalmente do jazz, se assemelhavam muito à maneira como as frases se conectavam dentro de uma narrativa. Então, esperem uma obra de arte em qualquer livro do Zafón. Mas, como todo livro, vamos pensar um pouquinho no contexto histórico e no contexto social de Luzes de Setembro, que é o terceiro livro da trilogia da Névoa. Escrito aqui entre 1994 e 1995, esse livro vai refletir pra gente uma fase que Zafón ainda estava experimentando, ainda estava lapidando o seu estilo. Esse livro aqui vai ser todo ambientado na Normandia, na França, no verão de 1937, um pouquinho antes ali do início da Segunda Guerra Mundial. E esse período ele é marcado por essa inquietação, por essa insegurança em todo mundo ali na Europa. Na Espanha, a gente tinha a Guerra Civil, que estava prestes a começar, e já na França, por outro lado, ela ainda estava tentando se recuperar dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Então ele vai trazer essa paisagem muito tranquila, que está escondida aqui no meio dessa tensão latente que estava se espalhando por toda a Europa, e a gente consegue perceber isso no livro, né? Para o Zafón, esse contexto histórico serve sempre como pano de fundo para uma narrativa. Então ele vai fazer essa narrativa se desenrolar no meio de um cenário que é idílico, mas que tem sombras, tem segredos sombrios, tem histórias ameaçadoras. E a escolha da Normandia, claro que ela não vai ser acidental. Toda aquela região com as falésias íngremes, esses faróis isolados, essas vilas litorâneas, é justamente a atmosfera que ele queria criar, né? Uma atmosfera perfeita para essa história dele, sobrenatural, onde ele vai fazer que, para falar a verdade, ele vai fazer que o sobrenatural e o real sejam quase indistinguíveis aqui nesse livro, né? Bom, deixa eu falar primeiro sobre o que fala esse livro. Então imagina assim, uma vila tranquila, à beira-mar, com várias casinhas de telhados vermelhos, ruas sinuosas, cobertas por uma bruma ali quase constante. Agora você chegou nessa ilha, visualiza uma mansão isolada no topo de um penhasco, repleta de autômatos. O que é isso, gente? São brinquedos que parecem que estão observando tudo com os olhos muito vivos, né? E é nesse cenário que a gente vai ter toda a história de Luzes de Setembro acontecendo. A gente vai conhecer Simone, que é uma jovem viúva, que se muda de Paris para Baía Azul, na Normandia, com seus 2 filhos, Irene e Dorian.
Ela está, na realidade, buscando um recomeço. Ela vai aceitar um trabalho como governanta nessa imponente mansão que eu já falei para vocês imaginarem, que se chama Cravenmore, que é o lar de um excêntrico fabricante de brinquedos que se chama Lazarus Jen. A princípio, gente, Lázaro, ele parece ser um empregador extremamente gentil, muito generoso, mas ele é realmente fascinado por essas criações mecânicas, esses brinquedos que ele faz. Mas à medida que os dias vão se passando ali naquela ilha, a família começa a perceber que tem mais coisa escondida ali no corredor da mansão do que eles podem imaginar. O filho mais novo, o Dorian, ele é o primeiro a perceber que tem alguma coisa de errado. Esses autômatos de Lazarus, eles não são brinquedos, eles se movem sozinhos, e eles têm uma precisão muito perturbadora. É como se eles fossem alimentados por algo além das engrenagens e dos parafusos. Gente, Irene, então, que é a filha mais velha, por outro lado, ela vai ser atraída pelo mistério das luzes que brilham no farol da ilha próxima, né? É um lugar onde todo mundo diz que existe uma mulher que vaga ali pelas rochas à noite, lamentando um amor perdido. Tipo a história da loura do banheiro. É mais ou menos isso aí, né? Só sei, gente, que esse cenário idílico vai começar a se desfazer quando um acontecimento muito trágico vai chocar toda a vila. E aí, meu filho, vai, muito segredo enterrado vai começar a sair, né? Quem que é essa mulher do farol? É uma morta imaginação? É lenda? Existe? O que que o Lázaro está escondendo nesse laboratório dele tão trancado que ninguém pode entrar? E Irene, com um novo amigo Ismael, que vai decidir aí investigar um pouco mais sobre essa mansão, sobre essa mulher da ilha. Gente, assim, os habitantes da ilha inteira estão envolvidos assim numa teia de segredos que parece que tem várias pedras antigas que estão sustentando aquela construção ali, mas na verdade está só esperando tirarem uma para ruir tudo. Então, à medida que eles vão desvendando esses mistérios, os jovens também vão sendo levados ali a enfrentar um inimigo que talvez não seja deste mundo, né? Bom, tem muita perseguição, muita reviravolta, muita revelação surpreendente. O livro vai realmente prender a gente, assim, do início ao fim. Vai deixar esse sentimento até um pouco agridoce. Vai trazer uma lição poderosa sobre a consequência dos nossos desejos mais profundos. É incrível, tá? Lembrando que esse é o terceiro livro da trilogia, mas a trilogia pode ser lida de forma separada, tá? Você não precisa ler na ordem, não. Então pode ler esse se você quiser primeiro, tá? Vamos pensar um pouquinho sobre esse estilo de escrita do Zafon. Ele é um verdadeiro artesão das palavras, né? Ele consegue transformar essas cenas que parecem, de certa forma, cotidianas, essas paisagens muito bonitas, num local repleto de tensão, repleto de mistério. Ele tem um estilo muito marcado, como eu já falei com vocês, pelo amor que ele tinha ao cinema, por essas metáforas visuais. Então a gente tem aqui descrições muito detalhadas, diálogos que vão revelar mais do que os personagens estão dispostos a admitir. Assim, gente, em Luzes de Setembro, o Zafon vai realmente utilizar aquele jogo de sombra e luz e vai tentar construindo pra gente uma narrativa que é visualmente, a gente consegue visualizar aquilo, é impressionante. O cenário é um personagem, né? Ele vem construindo essa atmosfera, que inclusive é um dos pontos mais fortes do autor, tá, gente? Ele sabe construir a atmosfera de um livro como ninguém. Então, cada parágrafo ele vai transportando a gente ali para Normandia, a gente sente aquela neblina fria no rosto, a gente escuta aquele som distante das ondas quebrando nas falésias. E, gente, essa ideia de usar autômatos e máquinas também não vai ser acidental, tá? Elas representam exatamente esse conflito entre o controle e a falta de controle, o desejo de recriar a vida e a incapacidade de escapar das armadilhas que a gente mesmo cria, né? É impressionante. Luzes de Setembro pode ser classificado como um romance de mistério, mas é um livro juvenil, tá? Então aqui a gente vai ter elementos de fantasia, elementos de terror gótico, e o autor, a gente consegue perceber que ele é diretamente influenciado por obra de autores como Edgar Allan Poe, Mary Shelley. É perceptível realmente como Zafon, ele lida com essa ideia de ciência versus moralidade, esse confronto com o desconhecido, né? Aqui a gente vai ter uma história que lida com temas universais,
vai falar do amor, da perda, da busca por redenção, mas também vai explorar esses limites entre vida e morte, entre natural e sobrenatural. É realmente um livro assim gostosíssimo de ler, como eu estava precisando há tempos. No fundo, gente, Luzes de Setembro ele é mais do que uma história de mistério. Ele vai falar da dualidade humana, ele vai falar sobre quais são os nossos maiores desejos e o que a gente é capaz de fazer por eles, como os nossos desejos podem se transformar nos nossos piores pesadelos. E o Zafón vai tecendo aqui uma narrativa rica de simbolismo, rica de referências. Então é uma narrativa que ao mesmo tempo é sombria, mas é assim encantadora. A figura do Lázaro, esse protagonista, junto com a Simone, que vai acabar se tornando um escravo das suas próprias criações, vai trazer essa metáfora do autor e do ato de escrever. É como se ele estivesse incessantemente buscando dar a vida a algo que se encontra na imaginação dele, mas que às vezes foge ao controle, assume uma existência própria, né? Bom, gente, Luzes de Setembro conclui a trilogia da Névoa, como eu já falei com vocês. Eu não li os outros livros, mas as meninas que leram do clube falam que ele conclui assim com maestria, deixam a gente assim com esse saborzinho de mistério, a gente fica querendo ler mais do autor. E quando a gente fecha esse livro, a gente fica se perguntando, será que algumas histórias talvez nunca terminem? É isso, pessoal. Não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar o conteúdo, para que mais gente possa conhecer e se interessar por literatura e o canal consiga crescer cada vez mais, né? Então é isso, gente. Beijos e até a próxima. Tchau!